Abraão, o pai da fé, capítulo 1. Olhem para o céu noturno. As estrelas nos ensinam sobre a grandiosa divina. Em silêncio podemos ouvir a voz de Deus. As noites estreladas nos ensinam segredos profundos. A visão nos cosmos nos reflete nossa jornada. Hoje contarei para vocês trechos da história daquele que nos herdou uma pequena palavra, mas que sempre abastece a chama dentro de nós. Nos ensina a prosseguir, mesmo quando não enxergamos o caminho. Abraão, o pai da fé. Abraão vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia, uma cidade pagã que cultuavam o deus Nana ou Nanar, a divindade suméria da lua. E foi neste ambiente que o pai da fé vivia. Ele não conhecia o verdadeiro Deus. Abraão não conhecia o verdadeiro Deus, mas simplesmente não o merecia. Meus irmãos, Frei Bernabé, o que eu acho mais impressionante em Abraão foi lançar-se no desconhecido. E ter a certeza que ele tinha um ideal maior, que a mente possa mensurar, que os olhos possam ver. Não é o homem que descobre Deus, mas é Deus que se revela ao homem. Então Deus o convocou em sair daquela terra e do meio da sua parentela
e que ele tinha que romper com seu modo de vida antiga e ser totalmente dependente ao pai. Neste momento, Abraão deixou-se de ser criatura e passou a se sentir amigo de Deus. Mas Abraão não era perfeito. Para se tornar um exemplo de fé, ele precisou aprender obediência, desapego, confiança. Quando Deus chamou Abraão, ele recebeu a ordem de sair do meio de seus parentes e de sua terra. Mas Abraão levou consigo seu pai e seu sobrinho. Não era bem isto o que Deus lhe tinha ordenado. De vez de Abraão ir para Canaã, ele atrasou sua jornada estabelecendo na cidade de Harã, situada na rota comercial no norte da Mesopotâmia, atual Turquia, perto da fronteira com a Síria. E com o tempo seu pai Terá faleceu, deixando Abraão com uma tristeza profunda. Mas seu desígnio ainda te exigiria muita caminhada. Após a morte de Terá, Abraão partiu em direção à terra de Canaã, obedecendo ao chamado de Deus que havia recebido. A obediência deu início ao cumprimento da aliança entre Deus e ele. Abraão levou a sua mulher Sara, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes.
Naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Era uma superpotência consolidada, marcada pelo início do Império Médio, rico e estável, com agricultura avançada baseada nas cheias do Nilo. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sara, a sua mulher: "Escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer, essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem." Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sara, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou: "Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela." Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Abraão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Ló ia com Abraão. Também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali.
Um dia Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Abrão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por esta terra de norte a sul e de leste a oeste, pois eu a darei a você. A obediência de Abraão nos ensina que a verdadeira fé não depende de entender o caminho, mas de confiar plenamente em quem nos chama, pois Deus nos chama para sair do conhecido e caminhar rumo ao propósito que Ele preparou.